Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 47 do sexto ano. E o assunto da aula é Árabes, povos da Arábia. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: descrever a organização dos povos da Arábia, apontar os principais aspectos da religião árabe, identificar a importância de Meca para o comércio e religião, com ênfase na Caaba, definir Maomé como profeta da nova religião, mostrar a perseguição a Maomé e seus seguidores em virtude da pregação monoteísta e, por fim, expor os principais fundamentos da fé islâmica. Antes de mais nada, já sabe, lembrete de toda a aula. Separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, caderno de história, tanto para a anotação das principais informações, mas também depois para a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse arsenal em mãos, podemos ir à guerra, a guerra do conhecimento. Vamos lá? Sobre os povos da Arábia, como que eles estavam organizados? A organização social desses povos era baseada em laços de parentesco entre tribos de origem semita, que falavam dialetos árabes diferenciados. É muito provável que, em virtude das dificuldades de sobrevivência do deserto, eles acabaram desenvolvendo um sentimento de que as necessidades do grupo eram superiores às necessidades dos indivíduos. Então, pensamento no bem comum e não só no meu bem, entende? Neste aspecto. Muito bem, ainda em tratando-se dos povos da Arábia, nós temos as relações cotidianas. Como que elas estavam organizadas? Por meio de um estrito código de ética, em que os valores mais importantes eram os seguintes: orgulho dos ancestrais, daqueles que vieram antes, dos mais velhos, lealdade à família que eu pertenço, ao clã, que seria o grupo, e à tribo, um grupo maior ainda, a virtude, a coragem, a honra e também a generosidade, proteção ao mais fraco e a hospitalidade. Então eram esses os valores mais importantes dentro desse código de ética dos povos da Arábia. A vida cotidiana, ela seguia regras ditadas pelo costume ou pela suna, que tinha como base as tradições ancestrais beduínas e a lei de Talião, aquela lei que a gente estudou, que basicamente é um resumo dela, do olho por olho, dente por dente. Sobre a suna, seria um documento, um livro, um registro dos feitos e ditos do profeta Maomé, suas aprovações e também reprovações, seus atos e suas falas. Já voltaremos a esse assunto do Maomé, quem foi ele? Eu sei que vocês talvez já ouviram falar dele, ou até lembrem das aulas que falamos sobre os calendários. Lembram? O calendário cristão, que é o nosso, judeu e o muçulmano. É sobre esse cara que vamos falar na aula de hoje, o Maomé. Muito bem. Inicialmente, como era a religião dos árabes? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e animistas, ou seja, eles cultuavam elementos da natureza. O conjunto de deuses que eles tinham era formado por 368 divindades, para vocês terem uma ideia, mais que o número de dias do ano. Cada tribo cultuava um deus particular, mas alguns deuses eram cultuados em toda a Arábia.
Todos os deuses estavam subordinados a um Deus superior, Alá. Eles acreditavam ainda em djinns, ou gênios, que eram criaturas intermediárias entre o homem e as divindades. E eles eram responsáveis por males da humanidade, como as doenças, epidemias, a loucura, a esterilidade e outros males que atormentavam toda a população da Arábia. As tribos árabes se fixaram na chamada Arábia Feliz. Criaram uma organização social mais complexa, fundando povoações que originaram diversas cidades, entre elas Taif, Yatrib ou Medina e também Meca. Lembrem-se dessas duas cidades, Meca e Medina. Muito bem. A cidade de Meca está localizada na região de Hijaz, no entrecruzamento das antigas rotas de caravanas de comércio que vinham de Damasco e também da Mesopotâmia, percorrendo toda a Península Arábica. Por sua localização, então, pela localização de Meca, tornou-se um grande centro comercial, porque as rotas todas passavam por ali. Meca era uma cidade extremamente importante aos árabes. E nós vamos entender que ela vai ganhar um sentido religioso bastante forte. No século V, ela foi dominada pela tribo árabe de Coraíxitas, tornando-se assim um centro religioso, onde tinha um santuário em forma de um grande cubo negro, a chamada Kaaba, que reunia as principais divindades cultuadas pelas tribos. Era sagrada a cidade de Meca para todas as tribos árabes e que eles todos os anos seguiam para lá em peregrinação. Tanto é que é um dos pilares da religião muçulmana a peregrinação, ir para a cidade de Meca ou Medina uma vez na vida ao menos. Em Meca, conflitos e violências, algum tipo de violência, brigas, enfim, eram proibidos por ser uma cidade extremamente religiosa e importante. Nesse contexto, vai surgir essa pessoa tão importante para nós, Maomé, ou Muhammad. Suas pregações que deram origem a uma nova religião, o Islã ou islamismo, uma religião agora monoteísta e não mais politeísta. Mas vamos entender. Maomé, ele nasceu na cidade de Meca no ano de 570. Perdeu sua mãe aos 7 anos e foi adotado por uma família de comerciantes. Ele acompanhava seu irmão adotivo em caravanas comerciais pela região até que tornou-se um mercador. No ano de 610, Maomé tinha 40 anos e ele teve a sua primeira revelação divina na caverna de Hira, perto de Meca. Enquanto meditava, o anjo Gabriel apareceu e anunciou: Maomé, tu és o profeta de Deus e sua missão é pregar a fé em um único Deus. O que acontece? Inicialmente, Maomé confiou a revelação apenas a familiares mais próximos. Porém, por volta de 613, decidiu tornar pública a mensagem de Deus e dirigiu-se à colina de Safa, diante do santuário da Kaaba, para anunciar a existência de um único Deus, condenar a idolatria, aquele culto a ídolos, e declarar-se o último mensageiro de Deus. Agora percebam, as pessoas tinham essa crença em vários deuses, todos esses costumes religiosos há muito tempo. Agora aparece uma pessoa dizendo que isso tudo estava errado, que existia apenas um Deus que a ele deveríamos cultuar, Alá. Será que ele foi bem recebido? Será que houve conflitos a partir dessa mensagem de Maomé?
Essas pregações, elas passaram a ameaçar as famílias coraixitas. Maomé conquistava cada vez mais seguidores, pregando a condenação do politeísmo e a idolatria da Caaba. Só que para os coraixitas, que até então dominavam a região, isso poderia interferir nos lucros e no poder político deles, que era oriundo das pregações ao santuário. Portanto, Maomé e seus seguidores passaram a ser perseguidos. No ano de 622, Maomé decide migrar para Yatrib, que mais tarde ficou conhecida como Medina, ou a cidade do profeta. E esse episódio ficou conhecido como a Hégira e inaugurou uma nova fase nesse processo de aceitação do Islã como religião única na Península Arábica. Tão importante é que trata-se a data da Hégira, o ano 1 do calendário muçulmano. É importante destacar, Hégira, até então o termo Hégira era relacionado à questão da fuga, mas Hégira, se a gente buscar o conceito, seria receber proteção e acolhimento em um lugar que não é seu. E o importante termo é a questão do jihad, ou da jihad, que seria o esforço em favor de Deus, porque foi a expansão dessa nova religião se deu por meio da jihad, que é esse esforço em favor de Deus. Mas esse conceito ele não foi bem aplicado por alguns grupos, não todos de árabes, que passaram a relacionar o jihad à guerra santa, a matar em favor de Deus, por exemplo. Mas isso é um preconceito que a gente, conhecendo melhor, a gente vai tirar isso da nossa cabeça. Muito bem. Os coraixitas cederam às pregações de Maomé ao perceberem que eles poderiam manter seu poder e seus negócios. Assim, estabeleceu-se em Medina uma nova ordem social e política com a formação da comunidade islâmica, a Umma. Meca e sua nova concepção. Então, Meca continuou tendo importância política e econômica. Os coraixitas não perderam poder com isso. Agora, o centro da peregrinação da nova fé. A Caaba, que era o templo sagrado, ela passou a ter outro significado. Conforme a tradição muçulmana, o grande cubo negro teria sido construído por Adão, destruído pelo dilúvio lá da Arca de Noé e reconstruído por Abraão e seu filho Ismael. Já percebam alguns aspectos da religião cristã. Maomé teve esse contato com a religião cristã por meio das suas atividades comerciais. Os fundamentos da fé islâmica: unicidade de Deus, Deus único, a crença na ressurreição e no dia do juízo final, as orações, a purificação da alma. Maomé ainda estabeleceu a oração sagrada de sexta-feira e determinou que essa oração deveria ser realizada com o fiel voltado em direção a Meca. E o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, foi escrito após a morte de Maomé e abrangia todos os ensinamentos transmitidos por Alá ao profeta e até hoje segue em vigor. Na próxima aula, iremos continuar a falar sobre os árabes, em especial sobre o Império Muçulmano, império esse que foi construído após a morte de Maomé. Agora, realizem essas atividades com o propósito de voltar, de se autoavaliar quanto ao entendimento desse assunto e fixar algumas informações que são pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!